Corinthians e Portuguesa se enfrentam nesse domingo às 8h30 da noite em partida válida pelas quartas de final do Paulistão. Esse confronto terá transmissão da TV aberta com a Record. No YouTube quem transmite é a Cazé TV e no streaming a transmissão fica por conta da HBO Max. Como esse é um confronto mata-mata das quartas de final, a tendência é que esse confronto seja decidido nos tempos normal, mas caso não tenha um vencedor nesse confronto, a disputa irá automaticamente para as disputas de pênalti. Esse é um confronto onde o técnico Dorival Júnior tem alguns desfalques importantíssimos. Um deles é o atacante Yuri Alberto, que lesionou a coxa esquerda no jogo contra o São Bernardo e ficará afastado por cerca de 4 a 6 semanas. Outro jogador do Corinthians que não atuará nessa partida é o atacante recém-chegado Caio César. Ele é um jogador que estreou muito bem no confronto contra o Flamengo, mas na segunda partida em que ele disputou, infelizmente sofreu também uma lesão na coxa. Mas o caso dele é mais leve, já que ele já está em transição física e a tendência é que nos próximos jogos já seja relacionado para as partidas do Corinthians. O lateral esquerdo Hugo também é outro jogador que não atuará nesse confronto e ficará também um bom tempo de molho afastado, pois lesionou o menisco do joelho, fez cirurgia e ficará bastante tempo de recuperação. Por outro lado, o meio-campista Breno Bidon, um jogador tão importante do Corinthians, já iniciou a transição física tem alguns dias, está recuperado e a tendência é que seja relacionado para essa partida, iniciando no banco de reservas. Confira comigo agora, fiel, a provável escalação do Corinthians para esse confronto tão importante. Ainda há algumas dúvidas, mas um provável time do Corinthians para enfrentar a Portuguesa tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, a dupla de zaga titular do Corinthians com o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, o meio de campo do Corinthians com dúvidas, mas com Ranielli como primeiro volante, André e Carrilho um pouco mais à frente, o Rodrigo Garro como um camisa 10 e a dupla de ataque do Corinthians formada com Memphis Depay e Gui Negão. Mesmo o técnico Dorival Júnior ainda tendo algumas dúvidas em relação à escalação titular do Corinthians nesse confronto contra a Portuguesa, acredito que se ele mandar esse time a campo é uma escalação bastante forte, já que no último jogo ele optou por iniciar com o Charles no meio de campo, mas acredito que nesse confronto contra a Portuguesa, onde a tendência é o Corinthians ter mais a bola, já que é um confronto onde o Corinthians precisa do resultado para classificar para a semifinal, acredito que ter um meio de campo um pouco mais leve com o Carrilho, o André e o Rodrigo Garro é bastante viável. O André é um jogador que consegue ser tanto forte defensivamente quanto muito técnico ofensivamente, um jogador que corresponde e entrega dos dois lados do campo. O Carrilho é aquele jogador que ofensivamente ele dispensa comentários, um jogador que ajuda muito pelo lado direito com o Mateuzinho, se forma uma dupla muito boa pelo lado direito do Corinthians. O Ranielli fazendo ali o primeiro volante dá uma sustentação muito boa para os jogadores da frente. No ataque ainda há dúvidas entre quem jogará substituindo o Yuri Alberto ao lado de Memphis Depay, se Gui Negão ou Vitinho, mas como o Vitinho foi testado na partida contra o Atlético Paranaense e não entregou, na minha visão, o que o Dorival queria, acredito que Gui Negão será o titular nessa partida e, como diz aí a provável escalação do Corinthians, o ataque será formado com Memphis Depay e Gui Negão, dois jogadores que na minha visão podem dar certo nesse confronto e fazer uma dupla muito boa e fazer com que o Corinthians classifique para a semifinal do Paulistão. Meu palpite, meu placar para esse jogo, fiel, é o Corinthians vencendo com tranquilidade, um placar de 2-1 sem sustos, com gol de Memphis Depay e Rodrigo Garro. E você, fiel, qual o seu palpite para esse confronto? Deixe o seu placar nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Vou ficando por aqui, fiel, valeu e até os próximos vídeos.